E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vai ser a aula 2, né, a continuação do nosso mini curso Smart Money. E a gente vai aprender agora, né, como definir um range institucional da forma certa, né, como a gente vai marcar nossos ranges de negociação. Vai ser a área que a gente vai trabalhar para buscar oportunidades. Mas antes da gente chegar na parte da marcação, de como definir nossos ranges, vou passar ali, né, os macetes da forma correta, como um algoritmo funciona. A gente tem que entender primeiro a swing high e a swing low, que são as marcações de fundos e topos. Então a swing high vai ser um topo e fundo. É um padrão de velas, um padrão de 3 velas. Tá? Então vou fazer um desenho aqui. Então um swing high, quando a gente define um topo, vamos fazer aqui, ó, velas bullish. Vou falar que fez aqui uma correção, certo? Então, aqui, para a gente definir um swing high, é um padrão de 3 velas, aonde a vela do meio ela tem que ser o pavio mais alto e a vela à esquerda dela, né, no caso essa daqui, no caso essa vela aqui, ela tem que ser mais baixa, né, ou seja, percebe que essa fez a máxima aqui. E a vela da direita a mesma coisa, tem que ser mais baixa, tá? Então, é assim que a gente define um topo. Isso é fractal, isso é para qualquer time frame. Então, para a gente definir um topo, a gente tem que encontrar esse padrão, né? E a gente vê através dos pavis, do corpo da vela, e a máxima, que são os pavis, né? Ou a mínima, no caso, a gente vai chegar aqui no swing low. Mas no swing high, que a gente marca o topo, então, a vela da esquerda tem que ser mais baixa, e a vela da direita tem que ser mais baixa que essa vela do meio. E aí a gente tem um topo, né? Basicamente, a gente vai ter, né, como se fosse aqui um chapéuzinho, né? Um formato em V aqui. Então assim a gente já tem um topo, então aqui seria a nossa máxima. Então aqui seria o swing high, que a gente marca o nosso topo. E a mesma coisa aqui, só que seria ao contrário, né? O swing low, por isso veio. A cor da vela em si não influencia tanto, né? Mas é ficar atento mais com a questão dos pavis. Vamos falar que fez aqui um pavio aqui. Então é a mesma coisa, né? A vela da esquerda, ela tem que ser mais baixa que a vela do centro, né, do meio, e a vela da direita também tem que ser mais baixa. A mesma coisa, faz esse formato em V aqui, e aí a gente teria aqui a nossa mínima, né? Então aqui seria o ponto mais baixo de oscilação, né? O ponto de swing low seria a oscilação mais baixa, né? Traduzindo ali ao pé da letra. Isso aqui, para alguns já sabem, mas eu estou aqui para abordar conhecimento para todos, principalmente para quem está aprendendo, né? Já começa a aprender da forma certa, da forma objetiva, como tem que ser. Muitas vezes as pessoas veem Smart Money, acha que é um bicho de 7 cabeças, porque talvez muitas pessoas dificultam isso ou deixam muito complexo. Então, né, vocês vão ver que eu busco o máximo deixar simples e objetivo para ficar bem fácil de entender, porque realmente é fácil, né? É questão de prática. Tudo na vida é sobre prática, né, gente? Quanto mais a gente praticar, mais a gente vê, a gente vai aprender melhor, né? Então, talvez você não tinha um conhecimento, agora que você sabe, agora você vai observar isso em qualquer gráfico, né? Porque isso aqui é fractal. E aí, ok, então a gente já entendeu o que é um swing high, que é um topo, né? O padrão de 3 velas aqui. Aqui é um swing low, né? A formação de um fundo, o ponto mais baixo que a gente tem naquele range. Então, entendendo isso, a gente já consegue chegar aqui na parte de fazer nossas marcações. Então, lembra, na primeira aula, a gente teve ali de como interpretar o viés usando o time frame do diário, igual tá aqui em cima, certo? A gente tá no time frame do diário. A gente seguiu uma tendência, certo? Se você não viu a primeira aula, já volta aí no canal da VCG, que vai ter o vídeo anterior, já tá nessa playlist também. Mas ali a gente entende e tem um viés do high time frame, que daí a gente busca seguir isso nos time frame menores. Então a gente vai buscar o alinhamento de um time frame menor para estar alinhado com o maior, porque quanto mais time frames alinhado, maior a probabilidade de a gente acertar uma trade, acertar a direção do preço. Se a gente for ver, ó, eu tô no LSD no diário. Então percebe, esses últimos dias aqui, ó, foi o fechamento bearish. Então essa vela fechou bearish, a próxima vela veio bearish, a expectativa que é a próxima vela, como essa vela fechou abaixo, né, dessa região aqui, então a expectativa do próximo dia é ser bearish, a mesma coisa aconteceu, né? Então isso aqui é dados reais, tá? Aconteceu dessa semana aqui, hoje é dia 30, então é bem recente, você pode observar no seu gráfico. Então percebe que ela tá vindo num fluxo consistente bearish. Se eu chegasse aqui no LSD, se eu tô vendo esses dias bearish, o que eu ia estar buscando? Eu estar buscando vendas. E aí chegando no time frame menor, eu posso observar no dia a dia o time frame do H1 para marcar meus ranges, que eu vou mostrar como é que a gente faz a marcação. Posso usar o M30, o M15, tá? O que tiver mais claro, o que você conseguir enxergar com clareza, esse desenho aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Então,
se o LSD está nos últimos dias bearish, o que eu quero ver? O preço veio, fez um topo, ou seja, aqui vai ter padrão de topo, né? Ou seja, swing high aqui. Então vamos dar um exemplo, o preço veio, fez o seu padrãozinho aqui. Então basicamente fez esse movimento aqui em V, não, no caso ao contrário, seria mais um movimento em A. Mas aqui foi a máxima, ou seja, aqui a gente tem um swing high. A gente quer ver o preço fazer a manipulação desses primeiros vendedores e gerar uma quebra contrária, que é onde acontece aqui o famoso MSS. Mas o que é o MSS? É o Market Structure Shift, ou seja, a mudança na estrutura de mercado. Por quê? Esse fundo foi responsável por fazer um topo mais alto, né? Pegou essa região aqui e esse fundo acabou falhando. Se a gente está seguindo o viés do diário que é vendedor, a gente quer ver esse movimento acontecer, igual um desenho mesmo. Então, ou seja, aqui teve os primeiros vendedores, ou seja, o algoritmo induziu o pessoal a acreditar que aqui seria o ponto máximo para prender o varejo em si. Então ele induz, né, o próprio algoritmo gera esses movimentos e aí a grande massa vai achando que aqui seria um ponto bom, ele vai lá, o algoritmo manipula essa região e aí depois quebra o contrário, porque daí ele vai pegar o povo que vendeu aqui achando que era uma resistência, o povo que comprou achando que o preço iria continuar só porque rompeu esse topo, né? O pessoal breakouts, né, que compra nos rompimentos. Então ele pega os compradores e vendedores e depois faz um movimento real, que é a estrutura em si que estava bearish. E aí a gente vai usar também a questão da Premium Discount, porque a gente vai querer comprar quando o preço estiver mais caro e querer vender quando o preço estiver mais barato. Então é bem simples, você vai na ferramenta aqui e acha a retração de Fibo. E a configuração dessa FIBO aqui, ó, eu desmarquei toda, só deixei o 0, 1, 1 e o 0,50, que é justamente a metade. E aí a gente tem um range institucional, da forma correta, ou seja, a gente precisa sempre de ter uma manipulação de liquidez e o alinhamento com aquela estrutura. Então lembra que eu mostrei no vídeo anterior sobre seguir as velas do diário, esperar o fechamento dela e aguardar e ver como é que foi esse fechamento? Então nesse dia aqui, pô, quinta-feira fechou vendedor, então eu tô esperando para sexta-feira também ser vendedor, seguir, porque tem mais probabilidade de seguir esse fluxo. E aí dentro disso a gente vai observar e achar um range dessa forma num time frame menor, no H1, no M15, certo? Eu vou chegar lá. E é a mesma coisa, a gente quer ver o preço retornando, né? Fazendo aqui um topinho, manipulando esse pessoal e gerando uma quebra pra gente buscar esse alinhamento num time frame menor, né? Um exemplo aqui pode ser no M15. Esse aqui seria o exemplo de baixa, de alta, acontece a mesma coisa, só que seria o contrário, né? O preço veio, faz um fundo, vem, testa esse fundo, estopa o pessoal, muda aqui a estrutura, né? Acontece um MSS, no caso aqui, ó, Market Structure Shift, mudança na estrutura de mercado. Vou colocar aqui para cá, para vocês entenderem. E aí a gente faz a mesma coisa, pensando em compra, só que aqui a gente vai querer comprar na discount. Então a gente quer comprar barato, né? O preço veio, faz isso, manipula e depois continua. Pega essa liquidez. Fique tranquilo, a gente vai ter aula de liquidez. Aqui uma coisa vai ligando a outra, a gente vai indo por partes, tá? Então tenha paciência. Se você já tem esse conhecimento, assiste até o final, que é importante, você pega algum insight novo, né? É importante deixar o like também, se inscrever no canal da VCG, para ficar por dentro dos próximos vídeos. É isso que a gente quer ver, uma manipulação de liquidez e uma mudança na estrutura de mercado. A gente vai observar o M15, o H1, que é o do dia a dia. Vamos pegar exemplo aqui desse dia, da sexta-feira, que a gente teve uma quinta bem expansiva. Vamos chegar aqui na sexta, dia 27. Vamos usar o M15. A gente tem que observar a abertura do dia. E sempre aqui, ó, a gente coloca no horário de Nova York, porque vai ficar muito fácil, né, para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Às vezes você não tá no Brasil, você tá em outro país, e aí ficar convertendo ali é meio chatinho. Então, é muito mais simples você colocar aqui no horário de Nova York, certo? Que daí isso aqui é horário universal, principalmente para quem usa Smart Money, né? Segue o ICT também. Vamos pegar a abertura da sexta aqui, que é a vela do dia, né? Ó, fecha às 18 horas, no caso de Nova York. Então a gente vai marcar a abertura dela às 18. É importante a gente ter sempre uma sessão para operar, não uma kill zone. Tá, eu recomendo bastante para a sessão de Nova York, que é o zone de Nova York, então começa a partir das 7 ali, das 7 da manhã até as 11, isso no fuso de Nova York. Mas vamos pegar aqui, ó, então vamos fechar aqui, ó, fechou 17 para abrir 18. Então vamos começar a partir daqui, pra gente trabalhar aqui na sexta-feira.
Eu falei que seria ideal, né, se você conseguir operar Nova York, seria você a partir das 7 da manhã de Nova York, seria um bom tempo ali para você observar. Então, se a gente viu que o diário é bearish, a gente está buscando vendas, certo? E aí a gente vai buscar o quê? Identificar ali os primeiros compradores, os primeiros vendedores. Nesse caso, como a gente quer seguir o fluxo vendedor, a gente quer identificar os primeiros vendedores ali. A gente identifica, percebe. Aqui a gente tem, ó, um swing high. Vamos começar a partir daqui, ó. Essa vela, né, vou dar bastante zoom aqui para ficar bem claro, igual o desenho que eu fiz, mas para vocês entenderem. Então, essa vela tá mais baixa que essa, a vela da esquerda tá mais baixa que a do meio, e a vela da direita, né, o pavio dela tá mais baixo. Então, aqui a gente tem um swing high, né, um topo. E aqui, ó, percebe, o preço veio aqui na frente, fez o fechamento aqui. Aqui, essa vela, na verdade, essa aqui tem um pavio bem pequenininho. Essa vela tá mais alta que essa, porém a direita não está mais baixa, ela está mais alta. Então não é uma swing high aqui. A swing high acontece onde a gente encontra pavis, certo? Tem que ter pavio. Então aqui, ó, basicamente não tem pavio, essa vela tá cheia, então a gente vai procurar a próxima. Essa aqui também não tem pavio. Ah, achei uma aqui que tem pavio. E a gente pode observar aqui, ó, que a vela da esquerda não tem pavio, essa também não, essa tem. Só que então ela foi mais baixa que essa, né? E aqui a mesma coisa. Esse foi mais baixo. Então aqui a gente pode marcar esse swing high. Então lembra que eu falei, encontrar os meus vendedores aqui, o preço manipulou e aí ele teve uma quebra contrária. Aonde temos uma swing low aqui? Bem aqui. A gente tem esse pavio mais alto e aqui não tem esse pavio. A gente pode arrastar para cá. Então a gente tem aqui a swing low. Então aqui é um fundo válido para guardar o rompimento. O preço gerou um rompimento aqui. Maravilha, certo? Então aqui a gente já está seguindo esse fluxo vendedor, tá? Só que aí o que eu falei, a gente tem que estar alinhado em observar as oportunidades dentro das kill zones, que é um assunto que eu também vou falar mais para frente nos próximos vídeos, mas é para vocês terem uma noção que seriam os horários mais fortes, mais voláteis, onde tá os bancos, a grande instituição funcionando ali com maior liquidez. Então, igual eu falei, das 7 da manhã de Nova York até as 11 seria a sua janela boa para você operar Nova York, a sessão de Nova York. Então aqui, ó, se a gente for ver, a gente observa o preço. Se a gente buscar uma FIBO aqui, né, desse topinho, que era a máxima que a gente tinha de referência, até essa mínima. Então aqui, ó, começou o seu horário de negociação daqui para frente. Então isso aqui você já pode marcar e observar o preço manipular essa região. Percebe que aqui, nesse exato momento, às 9h45 da manhã, ele estava acima, então a gente já ficaria atento para, opa, vai manipular o pessoal aqui que o algoritmo induziu a vender antes, para tomar o stop do pessoal que está aqui, para depois cair. Só que percebe que, mesmo ele fazendo aqui, ó, um swing high, ó, fez um swing high aqui, porque essa vela mais baixa que essa, né, o pavio dela é mais baixo que essa do meio, e a da direita também é mais baixo que essa do meio. Só que não gerou nenhuma quebra, não falhou essa low aqui da M15 para a gente pensar nas vendas. Então a gente vai chegando até que aqui na frente a gente identificou. Essa vela foi a mais alta, essa vela foi a mais baixa, certo? Então a gente tem um swing high aqui e olha a pancada que deu essa vela. Essa vela aqui fez o quê? Quebrou essa swing low, esse fundo aqui, porque ele também gerou uma quebra aqui nesse topo. Gerou a quebra aqui, então a gente tem basicamente esse desenho aqui, ó. Foi bastante forte. Então ele quebrou esse fundo aqui, era um fundo válido. Então o que aconteceu aqui? O MSS, Market Structure Shift, né? Mudança na estrutura de mercado. E se a gente for ver, a gente estava na região Premium. Então aqui, depois que confirmou, né? É sempre importante você esperar, ó, pega esse macete, é sempre importante você esperar o fechamento da vela, porque numa dessa ela tá acontecendo, e aí você acha que, ah não, tá formando um swing high aqui, e aí o preço vai lá, antes de finalizar ela faz um topo mais alto, entendeu? Então é sempre importante finalizar. E aí aqui um modelo de entrada que a gente já começa a engatear para você conseguir engajar em trades, oportunidades, um modelo de entrada bem simples usando swing high e swing low. Percebe que aqui essa vela fechou, você poderia entrar no fechamento dela com stop aqui, porque ele tomou liquidez de toda essa região, né, me tirou aqui, até mesmo tomou essa liquidez aqui. E a gente buscaria ali, ó, nosso pelo menos 1 para 2, que já é Smart Money. Então aqui, ó, 1 para 2, porque o stop foi bem maior também, né, a gente tá só na M15, mas isso é fractal, tá? Se a gente descer lá pro time frame menor, a gente vai buscar a mesma ideia. Então percebe que aqui, ó, a gente buscaria nosso 1 para 2, né? Como foi na M15, basicamente iria virar um swing, mas o preço, quando o fluxo tá em vigência ali, tá realmente num fluxo de mais de um dia,
É muito mais forte isso e é mais fácil de você seguir ele do que você ficar tentando adivinhar a reversão, tá? Mas essa é questão de treino. Outra coisa que você poderia fazer, que daí, ó, já vou dar um spoilerzinho de como seriam entradas mais avançadas, mas é só um detalhe para vocês. Você poderia aguardar a confirmação desse swing high aqui, que foi esse ponto mais alto, então foi assim, certo? E essa vela finalizou aqui. Ele deixou uma ineficiência aqui, um fair value gap, que vai ser um assunto de uma próxima aula também, mais pra frente, dentro desse curso. Então fique tranquilo, mas nós já dando um spoiler para você, que você poderia fazer nesse elemento. Então o meu diário aqui, ó, vamos voltar. O diário está bearish, certo? A gente tá aqui trabalhando na sexta, tá? Ó, sexta-feira. O diário está bearish. Quinta foi bearish, fechamento bearish. Quarta foi fechamento bearish. Então é mais fácil por isso seguir o fluxo do que inverter. E lá na MM15 a gente identificou que, opa, o preço veio na premium da lag, manipulando essa região aqui e deu uma grande pancada e fechou abaixo, formando nosso swing high. Então eu poderia descer aqui no time frame menor, poderia chegar na M5, aguardar a mesma questão aqui. A gente poderia, ó, o preço voltou lá naquela região do fair value gap do M15. Marcar aqui, tá? Mas fica tranquilo que a gente vai aprender, né, como interpretar os fair value gaps. É bem simples também, mas vamos por partes, tá? Então tenha paciência. Então aqui se eu fosse usar o M5 fazer uma entrada, percebe que aqui fez um pavio enorme e mitigou aquela zona. Foi no nosso ponto de interesse. Então aqui foi o pavio mais alto. Então aqui a gente observa que tem esse pavio mais baixo que esse. E esse pavio aqui mais baixo que esse do meio. Então aqui formou uma swing high também. A gente poderia entrar no fechamento dessa vela, né, no M5, buscando aqui, ó, stop acima desse swing high, nesse topo protegido, buscando nosso 1 para 2. Percebe que aqui, né, pagou mais rápido, porque o stop estava menor que se fosse entrar direto no M15, entendeu? Se fosse lá no M1, mesma coisa. Né, mostrando para vocês como é fractal isso. Fez a máxima, não tem pavio aqui, então a gente pega o próximo. Então esse daqui é mais baixo que esse aqui é mais baixo que esse. Então aqui na M1 a entradinha poderia ser confirmada aqui, stop aqui. Você buscaria no mínimo 1 para 2, que já é smart money, né? Quando fala smart money é que já é dinheiro inteligente, entendeu? Já pensar de forma inteligente. Você vai arriscar 1 para ganhar no mínimo 2, né? 1 para 3 que seja ali, né? Sempre para cima de 1 para 2 já é inteligente. Então, ó, vou mostrar um exemplo de compra para vocês entenderem os dois lados. Então, aqui eu tô no petróleo, tô no diário. Sempre a gente vai seguir ali pelo diário para entender nosso viés. Vamos pegar a sexta novamente, o mesmo dia que eu peguei no LSD, e vamos ver o que quinta fez. Quinta fez fechamento acima da máxima. Então, a expectativa para sexta seria a mesma coisa. Ela ser bullish. Ser bullish é comprador, é de alta, entendeu? Bullish de touros, né? Bull, né, de alta, e bearish de ursos de baixa, tá? Só para ficar claro ali. Então vamos pegar aqui sexta, ó, vou marcar aqui só para eu não esquecer, chegar lá na M15. Quinta para sexta, cadê? 18 horas. Tá aqui, ó, fechamento abriu aqui. A gente ia chegar ali, ó, por volta, né, na sessão de Nova York. Lembra que eu falei, induzir os primeiros compradores para tomar o stop desses compradores, depois a gente buscaria uma oportunidade de se posicionar. A partir das 7 às 11, né? A gente observar ali que os zonas de Nova York mais interessante. Então, 7 aqui até as 11 aqui na frente. Então, aqui a gente percebe que a gente tem o quê? Esses fundos iguais aqui, né? A gente acha nosso swing low aqui. Vamos marcar essa mínima aqui, que ele fez o rompimento e beleza. E aí o preço voltou para manipular esse pessoal. Então, ele veio pegar a liquidez aqui dos primeiros comprados, né? Lembre-se de não ser os primeiros, né? Porque os primeiros são sempre manipulados pelo algoritmo. E percebe que aqui, ó, ele veio, fez essa mínima. E aí vamos saber se ela é realmente a mínima, a swing low. Então, a vela da esquerda fez uma mínima mais alta. E a vela da direita aqui fez uma mínima mais alta. Então, realmente aqui é o ponto de swing. É swing low. O preço veio, ó, fez aqui. Tentou fazer um fundo mais baixo, não conseguiu. E aí aqui... mas onde eu poderia marcar a mudança na estrutura de mercado? O MSS, Market Structure Shift. Tem formas mais agressivas e formas mais conservadoras. Você tem que entender que as mais agressivas você pode pegar mais trades, mas também pode errar mais. Mais conservadora, você muitas das vezes pode ficar de fora. Esse exemplo aqui, ó, a gente tem dois exemplos, porque se a gente for observar aqui, ó, se a gente for observar essa vela aqui da 10,45 fez a máxima mais alta, a da esquerda fez mais baixa, a da direita fez mais baixa. Então a gente tem um swing high aqui. Então já era válido esperar a mudança
na estrutura aqui, né? Mudança de estrutura de mercado aqui, tá? Seria um jeito mais agressivo. Ou você poderia, né? O mais seguro aqui, aguardar aqui na frente, tá? Então, ó, essa vela fez a vela mais alta, a da esquerda ela fez a mais baixa, a da direita ela fez a mais baixa, então aqui é um swing high válido. Então, aqui é mais agressivo e aqui é mais conservador. Percebe que ambos foi embora. Mas se a gente pegar aqui, ó, desse swing low aqui também, né, que ele é mais alto que esse, mas aqui também aconteceu um swing low. Se a gente pegar aqui, ó, ela teve o padrão de 3 velas, certo? A vela da direita e da esquerda, ela foi mais baixa. No caso, desculpa, swing low, ela foi mais alta. Então a gente tem esse fundo, até a gente identificar aqui próximo swing high. Nesse momento, eu vou apagar aqui só para não se confundir que eu tô marcando esse ponto. Essa vela foi a mais alta. Então a da esquerda foi mais baixa, a da direita foi um pavio de nada, mas fez um paviozinho. Foi mais baixo. Então a gente poderia traçar uma fibra aqui, ó, desse fundo para essa máxima, certo? Aqui foi quase, né? Mas aqui, novamente, ele mitigou um Fair Value Gap, mas fica tranquilo. A gente vai falar ainda de Fair Value Gaps. Mas ele fez o que aqui? Fez uma mínima, né? Ó, percebe? Tá vendo? Vai fazendo swing low, que o fluxo está se sustentando, né? O fluxo do diário é bullish, é comprador. Então, os time frame menores alinhado com o time frame maior é muito maior a probabilidade de acerto. Então, percebe que ele vai tomando liquidez, alinhou, mudou a estrutura para alta, novamente, alinhando com o diário. E ele veio, voltou, corrigiu e foi fazendo isso consistentemente. Você pode ir identificando a swing low, swing high ali. É isso, espero que tenha curtido esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.